Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de domingo, dia 11 de agosto de 2024. Consegui separar para vocês aqui 12 jogos e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos para vocês, tá? Infelizmente a gente tá vivendo aí um momento bem chato aqui, né? A gente tá numa sequência de head aí que, sinceramente, eu já peço desculpa desde já, mas eu particularmente estou tentando analisar da melhor maneira possível, mas os jogos infelizmente não estão ajudando, né galera? As equipes aí que a gente tem separado aqui, algumas estão fazendo trabalho, mas outras que não tá batendo simplesmente são aqueles que eu estou selecionando no bilhete, né? Então sempre peço para vocês aí entender aqui que o mercado esportivo a gente vai ter aí momentos assim, tá? E lembrando também que você pode estar criando seu próprio bilhete aí utilizando os palpites que eu deixo inicialmente aqui, tá? O bilhete final é um bilhete que eu elaboro pela minha análise, mas vocês também podem criar seu próprio bilhete utilizando aí os palpites. Basta usar aí 2, 3 jogos no máximo por bilhete, tá show galera? Então desde aí já peço desculpa aí, mas infelizmente o mercado aí, as equipes não estão ajudando, tá show? Já peço ajuda de vocês também para deixar um like aqui que é muito importante para fortalecer o meu trabalho, tá? Diariamente eu venho aqui para trazer vídeos para vocês, tentando trazer os melhores palpites possíveis, tá? Então deixa aquele like aí que vai estar me ajudando demais. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen. Nessa rodada, galera, como eu tô meio enrolado aí, também assim, sem muita cabeça para poder fazer aquela edição normal, eu vou estar simplificando aqui para vocês aí nessa rodada de domingo, tá? Primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, a gente vai ter início aqui, né, do Campeonato da Escócia, a gente vai ter o Hibernian jogando em casa contra o poderoso Celtic, que vem de uma sequência muito boa, né, fez ótimos amistosos por sinal, né, 8h30 da manhã esse jogo. Na classificação aí a gente vai ver o Celtic iniciou vencendo, né, já meteu logo um 4-0 em cima do Kilmarnock, e o time da casa aqui, né, que vai estar jogando aí no seu território nessa rodada, iniciou perdendo para o St Mirren por 3-0 fora de casa, né? Então assim, uma equipe que começou com o pé direito e outra que começou com o pé esquerdo, né? Os últimos 5 jogos aí do Hibernian aí são 2 vitórias e 3 derrotas, e o Celtic 5 vitórias aí nos últimos 5 jogos, contando com os amistosos aí contra Manchester City e Chelsea, por exemplo, né? Equipes fortes, além do DC United e o Kings Park, né? Confronto direto aqui são 3 vitórias do Celtic, uma vitória do Hibernian e um empate, né, nesse confronto aí, né, dos últimos 5 jogos. E aqui nesse jogo, galera, eu acredito muito no favoritismo do Celtic, mas também acredito no mercado de gols, né? Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater 3 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega fora, vence, né? Celtic para vencer. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Celtic. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter campeonato da Noruega, a segunda divisão, né? Vamos ter o Vålerenga, que está muito bem no campeonato por sinal, contra o Raufoss. Jogo 9h30 da manhã. O jogo vai ser na casa do Vålerenga, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né, galera? Até o momento aí a equipe está na liderança do campeonato de forma isolada aí com 36 pontos e também tem um jogo a menos, né? Podendo aumentar mais ainda essa vantagem aí para o segundo colocado, que é o Brighton. Até o momento a equipe tem o melhor ataque do campeonato, né? 43 gols marcados e 20 gols sofridos. E o Raufoss que está aqui na parte de baixo da tabela, em 11º lugar com 20 pontos. Vem oscilando bastante, né? Dos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. É uma equipe que tem um ataque bem fraco, né? São 14 gols marcados e 19 gols sofridos. Se a gente for puxar aqui para dar uma olhada no confronto direto, são 4 vitórias do Vålerenga e um empate aí nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto, né? E como eu falei, o Vålerenga está muito bem aí no campeonato. E a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica casa vence, né? Vålerenga para vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui pro Brasileirão Série A, vamos ter aquele famoso jogozinho ali de 11 horas da manhã no domingo, né, que eu acredito que é um horáriozinho bom para quem vai pro estádio assistir, mas para as equipes eu não vejo um horário muito legal, né, dependendo do lugar então, se for no Nordeste ou no Rio de Janeiro mesmo, calor assim, é complicado, né, mas a gente vai ter aqui o Juventude jogando em casa contra o Botafogo. Juventude aí que conseguiu a classificação aí para cima do Fluminense na Copa do Brasil, né? Então, querendo ou não, a equipe tá motivada. E o Botafogo aí tentando se manter ali na parte de cima da tabela, né? Tentando se manter na liderança do campeonato. Esse jogo que acontece 11 horas da manhã.
Até o momento aí o Botafogo é líder, né? Continua sendo líder aí do campeonato com 43 pontos, enquanto o Juventude está aqui em 13º lugar com 22 pontos, né? Uma equipe que tem 19 jogos, né? Então tem um jogo ou até mesmo 2 jogos aí contra as demais equipes, né? Tem equipes aqui que já tem 21 partidas, outras equipes com 20, o Juventude tem 19. Está aqui com 22 pontos. Não vem de bom resultado aqui no Brasileirão, né? São 3 empates e 2 derrotas aí nos últimos 5 jogos. E o Botafogo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto entre essas duas equipes aqui tem um equilíbrio muito grande, né? Uma vitória do Botafogo, uma vitória do Juventude e 3 empates, né? E sempre costuma bater bastante gols aí, inclusive das duas equipes, né? Então aqui nesse jogo, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Tem grande chance aí de bater 2 gols nesse jogo, ou quem sabe até mais, né? E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui o ambos marcam, né? O ambos marcam aí costuma bater na maioria das vezes, pelo menos dos últimos 5 jogos aí, bateu, né? Ambos marcam, né? Então vamos torcer para manter aí essa estatística nesse jogo aí desse domingo, né? Placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar aqui um empate de 1-1, mas talvez um 2-1 Botafogo, tá? Mas eu vou com um empatezinho de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Suécia, primeira divisão, vamos ter o Elfsborg jogando em casa contra o Gais, jogo 11 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Elfsborg. O Elfsborg aí que está em 7º lugar, 8 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 25 pontos, e o Gais está aqui acima, né? Está em 5º lugar com 9 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. 28 pontos, né? Equipes que não costumam empatar muito, né? Pelo menos nesse campeonato aqui, as equipes aí empataram apenas uma vez, né? Então, assim, tem esse retrospecto aí, pelo menos no campeonato. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Elfsborg e 2 vitórias do Gais, né? Então, assim, eu acredito que o empate aqui não vai acontecer, né? Mas tudo pode acontecer aí, porque como tem apenas um empate, vai que decide empatar logo nesse jogo, né? Aqui, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo vai ser movimentado e vai bater pelo menos um golzinho. E a segunda opção aqui, a gente pode pegar aqui o ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Elfsborg. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, né? Vamos ter aqui a estreia do Ajax no campeonato holandês aí da temporada 2024-2025. A gente vai ver o Ajax jogando em casa contra o Heerenveen, jogo que acontece 11h45 da manhã. O confronto direto entre essas equipes aqui, o Ajax costuma levar a melhor, 4 vitórias do Ajax e 1 vitória do Heerenveen. E as duas equipes vêm de bom momento, né? O Ajax, por exemplo, dos últimos 5 jogos, 5 vitórias, né? Incluindo vitória aqui pela Liga Europa, né? Contra o Vojvodina, venceu as 2 vezes, em casa e fora de casa. E iniciou também bem aí o primeiro jogo contra o Panathinaikos, vencendo lá na Grécia por 1-0, né? Então vai depender apenas de um empate para poder se classificar aí para a próxima fase aí dessa Liga Europa. O time do Heerenveen também fez alguns amistosos aqui, né? Os últimos 5 aí, 4 vitórias e 1 derrota. Mas eu acredito aí que pelo momento aí o Ajax tem grande chance de conquistar essa vitória, tá? Primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, né? Ajax para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio, que também é excelente. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar aqui 2-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato português, né? Vamos ter aí o início do campeonato português e a gente vai ter o Famalicão aí jogando em casa contra o poderoso Benfica. Jogo 2 horas da tarde. Nos últimos jogos aí do Famalicão pelos amistosos, fez bons amistosos, né? 3 vitórias e 2 empates. E o Benfica, por sua vez, nos amistosos aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Confronto direto aqui, o Benfica venceu 4 vezes o Famalicão, 1, né? Nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto. E aquilo, né? Como é primeira rodada, tudo pode acontecer, galera. Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês é o mercado de gols, né? Acredito que assim é o mercado mais seguro, né? Especialmente nessa estreia. Então a dica aqui, a primeira, né, é o mais de 2 gols e meio na partida, né? A nossa primeira opção. E a segunda opção aqui a gente pega fora vence, né? Querendo ou não, o Benfica tem favoritismo mesmo jogando fora de casa. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato da Noruega, vamos ter a Elite aqui, né, a primeira divisão, vamos ter o Lillestrøm jogando em casa contra o Molde, jogo 2h15 da tarde, né, jogo válido pela rodada 18, e a gente vai ver o Molde, né, o visitante está aqui em 4º lugar com 28 pontos, porém vem de 2 derrotas seguidas, né, perdeu para o Kafun Oslo em casa por 3-2 e na última rodada perdeu para o Viking fora de casa por 1-0. Já o time do Lillestrøm iniciou mal, né, o campeonato, né, tá aqui em 11º lugar com 20 pontos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Vem oscilando. E o confronto direto entre essas duas equipes costuma ter um equilíbrio, né? 3 vitórias do Molde e 2 vitórias do Lillestrøm, né? Então, assim,
acredito que esse jogo aqui tá com cara de ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né? Grande chance aí de bater, né? Um golzinho do Livingston e quem sabe aí 1 ou 2 gols aí do Molde. E a segunda opção aqui a gente pega o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, né? Eu separei alguns jogos aqui da tarde, né? A gente vai ter aqui o Bahia jogando em casa contra o Vitória, né? O famoso Bavi, esse clássico baiano. 4 horas da tarde, o Bahia vai estar jogando em casa. Lembrando que o Bahia em casa é muito forte, né? Mas nesse campeonato aí tem dado uma oscilada, né? São 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. A equipe que chegou a ficar ali entre os 4 melhores e agora já está aqui fora do G6, né? E o Vitória, por sua vez, beirando a zona do rebaixamento, porém vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra o Palmeiras, fora de casa, que foi uma grande vitória, e contra o Cuiabá, jogando em casa, né? Então, assim, o Vitória vai tentar aí buscar pelo menos um empatezinho, ou quem sabe surpreender e vencer o Vitória, né? Ainda mais que é clássico. Confronto direto entre essas duas equipes aí, a gente vê que o Vitória costuma levar a melhor, né? São 2 vitórias aí do Vitória e uma vitória do Bahia e 2 empates, né? Então, assim, é clássico e pelo momento aí, acredito que o time do Vitória não seria zebra se vencer esse jogo, tá, galera? Então, pra gente evitar qualquer problema aqui, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Eu acredito que é jogo bom aí pra 2 gols a mais. E a segunda opção, ambos marcam, né? Pra bater gol das duas equipes. Possível placar pra esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Bahia pelo elenco, que é um pouco mais forte, mas não seria surpresa um empate ou até mesmo vitória aí do visitante, né, do Vitória. Tá show? Mas vamos pegar aqui 2-1 Bahia aí, que tem uma equipe melhor. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, mais um clássico nacional, a gente vai ter aqui o Flamengo contra Palmeiras, né? Eles que se enfrentaram aí na Copa do Brasil, o Flamengo acabou levando a melhor, né? Venceu o primeiro jogo por 2-0 e no jogo de volta em São Paulo perdeu por 1-0 e conseguiu a classificação aí no agregado, né? Jogo 4 horas da tarde, o Flamengo vai estar jogando em casa e vai tentar buscar essa vitória aí para tentar pegar a liderança do campeonato, né? Lembrando que se o time vencer aí, ele pode passar a liderança aí, vai depender também se vencer aí por 2 gols de diferença para tirar o saldo de gol do Botafogo aí, que é 15, né? E do Flamengo é 14. O Palmeiras, por sua vez, vai tentar também buscar essa vitória aí para poder igualar a pontuação aqui de Fortaleza, que está jogando nesse exato momento, né? E do Flamengo aí, que tem 40 pontos, né? Então promete ser um jogão, né? Sempre é jogo bem interessante aí entre essas duas equipes, né? Até o momento aí, nos últimos 5 jogos do confronto direto, 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Palmeiras e 2 empates, né? Então, assim, equilíbrio total, né? Mas pelo fato do Flamengo estar jogando em casa, eu acredito que acaba levando o favoritismo, ainda mais que a equipe vai com força total, né? Vai com o seu time titular. Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica casa vence com empate anula, né? Flamengo para vencer com empate anula para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Flamengo, 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter São Paulo jogando em casa contra o Atlético Goianiense, 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação aí a gente vai ver o São Paulo tá aqui subindo na tabela, né? Tá com 35 pontos, vencendo esse jogo pode pegar a terceira posição de forma momentânea, né? Porque Cruzeiro vai jogar, Palmeiras também, mas pode pegar aí a quarta posição, na verdade, né? Pode ficar aqui entre os 4 melhores, entrar no G4 e o principal também se manter aqui na parte de cima da tabela e não se distanciar dessa turma, né? O Atlético Goianiense, por sua vez, aí tá numa situação bem complicada, cá entre nós vai ser difícil o Atlético Goianiense sair da zona do rebaixamento aí, né, se livrar desse rebaixamento, porque até o momento em 21 partidas a equipe tem apenas 2 vitórias no campeonato. É pouco para uma equipe que quer pelo menos permanecer aí na Série A, né? Então tá aqui com 12 pontos, são 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, né? Confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o São Paulo leva melhor na maioria das vezes, né? 4 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Atlético Goianiense. E aqui, galera, eu particularmente acredito muito no São Paulo aí. Mesmo se estivesse jogando fora de casa, eu acreditaria aí na vitória do São Paulo, né? Mas agora jogando em casa tem favoritismo total, né? Os últimos 5 jogos do São Paulo em casa, 4 vitórias e um empate, né? Uma sequência muito boa. Então a primeira opção aqui, acredito que não tem muito o que inventar, né? A gente vai pegar aqui a dica casa vence, né? São Paulo para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, né, o nosso último jogo do Brasileirão aí dessa lista, a gente vai ter o Internacional em casa contra o Atlético Paranaense, 7 horas da noite. Internacional que vai tentar buscar aí uma vitória para subir na tabela, né? Até o momento a equipe está beirando a zona do rebaixamento, porém é a equipe que tem menos jogos no campeonato, né? 16 partidas, né? Então a equipe está aqui beirando na zona do rebaixamento.
Mas se conseguir aí 3 vitórias, por exemplo, ela vai a 30 pontos e sobe, né? Entra aqui no grupo aqui dos 10 melhores, por exemplo. Então, vai buscar aí essa vitória em casa. E o Atlético Paranaense está em 8º lugar com 28 pontos, tentando aí buscar mais uma vitória para poder não se distanciar do grupo dos 6 melhores, né? Tá com 28 pontos, já tá com uma diferença aí de 7 pontos, por exemplo, São Paulo, né? Que é o 6º colocado. Mas tem 2 jogos a menos, por exemplo, de São Paulo, um jogo a menos do que o Cruzeiro. Então ele pode sim aí entrar nessa briga aí por G6, né? Acredito que vai ser um jogo aí bem interessante para gols, tá, galera? Especialmente aí que a gente vai ver que o Internacional, na maioria dos jogos, quando joga no seu território, sempre marca gols, né? Não vive um bom momento, são 3 empates seguidos aí, 2 derrotas. E o Atlético Paranaense conseguiu aí uma classificação na Copa do Brasil, né? Jogando muito bem os 2 jogos, né? Jogando em casa, venceu por 2-0, no jogo de volta contra o Bragantino, venceu por 3-2 fora de casa. Então tá numa sequência muito boa de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. E no confronto direto, o Atlético Paranaense costuma levar melhor, né? 3 vitórias do Atlético Paranaense, uma vitória do Internacional e um empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-1 Atlético Paranaense aí pelo momento. Agora, nosso último jogo aqui, galera, a gente vai ter aqui a Série C do Brasileirão, né? Nessa primeira fase aí, a gente vai ter aqui o Náutico jogando em casa contra o Botafogo da Paraíba. 7 horas da noite esse jogo muito importante pro Náutico, e eu vou estar explicando aí pra vocês por quê. Até o momento, o Botafogo da Paraíba aí é líder, né? Já está classificado aí para a próxima fase, né? Para a segunda fase aí dessa Série C. Tá aqui com 35 pontos, né? Perdeu apenas um jogo, né? Campanha muito boa, por sinal, né? 10 vitórias, 5 empates e uma derrota apenas. E o Náutico, o que acontece, galera? O Náutico está em 11º lugar. Vencendo esse jogo, por exemplo, ele vai a 22 pontos, né? Então ele entra aqui nessa briga aqui para conseguir entrar no grupo dos 8 melhores e conseguir aí uma vaguinha, né? Lembrando que já tem 4 equipes já classificadas, então vai ficar restando aí apenas 4 vagas aqui para essa galera, né? Do Volta Redonda aqui para baixo, por exemplo, a turma tem chance, né? Especialmente do 7º aqui até o 8º, né? Que é o Londrina e o Remo, que tem 25 pontos aqui o Londrina e o Remo tem 22. Então, assim, é jogo valendo a vida aqui pro Náutico, né? E acredito que a equipe vai para cima, porque não tem outra alternativa, né? E o Botafogo da Paraíba, como já está classificado, pode talvez poupar jogador, pode meio que entrar ali só para poder cumprir tabela mesmo, porque já está classificado, né? E a gente vai ver aqui no confronto direto, são 2 vitórias do Botafogo da Paraíba e 3 empates, né? Então, assim, o Botafogo acaba levando favoritismo. Aqui a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Como eu falei, o Náutico tem que sair pro jogo, então vai bater 2 gols a mais aqui, acredito eu. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Querendo ou não, o Botafogo aí tem um ataque bem efetivo e tem chance de marcar um golzinho mesmo fora de casa. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Náutico, vou confiar aí na vitória do Náutico aí jogando em casa. Enfim, galera, fechamos aqui nosso palpite para essa rodada aqui de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? Agora eu vou deixar para vocês aí os 2 bilhetes prontos para essa rodada. E o primeiro é esse daqui, ó.